Boa noite. Boa noite, tudo bem, Andressa? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Primeiro, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente falando sobre o bordado ancestral. Você está me vendo, me ouvindo bem? Então, assim, Primeiro, eu queria que você me contasse o seu nome, a sua idade e de onde que você é. eu me chamo Andressa, tenho 30 anos e sou de Teresina, Piauí. Do Piauí, que legal. Você já trabalhava com costura, com bordado, alguma coisa assim antes de conhecer o Carlos, no caso, ou você começou do zero? Eu já fazia bordado livre, né? Desde, acho que 2020, desde o começo da pandemia. Sim, Mas a Barafunda eu conheci com a divulgação do primeiro curso, da primeira turma. primeira turma. E como que foi quando você viu a turma? Como que foi o seu interesse, assim? Eu achei, quando eu vi os primeiros anúncios, né? Eu achei muito interessante, assim, eu nunca tinha visto. E eu tive o interesse de me informar mais. Não entrei na primeira turma, mas eu fiz as aulas da oficina. E, inclusive, o primeiro ojá que eu fiz foi o ojá do modelo da oficina, ficou muito legal. E depois que eu entrei na turma, foi mais legal ainda de ver a quantidade de pontos e, tipo, é muito bonito ver o bordado se formando. Eu sou apaixonada. E o que você fazia ou faz até hoje da vida profissionalmente? Eu sou psicóloga, eu trabalho numa cidade próxima da minha, Uhum. atendo criança e adolescente lá, e é isso. Entendi. Você falou um pouco sobre como você conheceu o laboratório, né? Que foi através da divulgação do Carlos, assim. Teve alguma coisa que chamou muito a sua atenção? Você é de Candomblé? Então, eu sou de Candomblé, e na época que eu vi a divulgação, foi assim que eu estava entrando, logo após. Inclusive, minha maior incentivadora de Barafunda e maior cliente é minha mãe de santo, Olha só. e foi muito bonito, assim, de ver. O primeiro já foi de presente para ela, como Oh. adora. Quando você viu que o curso era online, você sentiu algum medo? Teve alguma coisa que você pensou assim sobre? Não, assim, eu, na medida do possível, eu prefiro curso online, né? E eu sei que, assim, aqui em Teresina, a gente encontra, mas ainda é difícil de encontrar curso até de bordado, né? Assim, presencial. Uhum. Ainda mais de Barafunda, eu acho que aqui não tem curso presencial. Não, não tem mesmo. Uhum, Os únicos lugares que tinham presenciais eram aqui em Salvador, no Terreiro Casa Branca, que tinha um projeto social, uhum, e na Casa de Oxumaré, que é o meu terreiro, né? E uhum, no Terreiro da Gomeia, no Bancoma, lá, esqueci o nome do lugar que eles ficam. Eram os três lugares. E aí, projeto social vai variando, né? Então, quase não tinha no ano que a gente começou. Agora tem com o Carlos no Terreiro do Jitolu. Mas fora daqui tem um lugar de uma pessoa de lá da Gomeia que está fazendo no Rio de Janeiro. E é uhum. bem interessante que eles fazem um projeto numa comunidade também. Mas assim, muita gente tem a objeção, né, de fazer o curso por ser online. Então, para você foi super tranquilo. Sim, Entendi. A barafunda, a maioria das pessoas falam que é um bordado muito difícil de fazer, que é uma coisa complexa, assim. E porque tem que contar os fios e depois, né, primeiro desfiar, depois ir bordando e tal. O que você acha da didática do Carlos?
Eu acho muito boa, né? Ele explica com calma. E o próprio modelo das aulas que vai fazendo a peça inteira é bem legal. É, né? Para ir fazendo, Pode falar. que dá para ir fazendo ali junto com vocês. Sim. Você fez o curso todo já? Então, assisti a maioria das aulas, mas o portfólio eu não terminei ainda. Não bordou Eu todos? acabei pegando umas encomendas e aí eu atropelei um pouquinho, mas o próximo passo é terminar o portfólio, porque eu gosto dessa ideia de. Porque cada bordado, cada ponto novo que eu faço, eu acho muito interessante, porque é diferente do outro e ao mesmo tempo é lindo. Então é uma coisa que eu ainda quero muito fazer. Eu falo para os meus alunos sempre que a forma mais eficiente de você aprender é praticando. Porque, por exemplo, quando você não sabe fazer uma peça e você já tem uma encomenda daquilo, você não tem a opção de não dar certo. Sim. Você tem que fazer dar certo de algum jeito. Eu me lembro que a primeira bata e camisu de entremeio que eu fiz, na época eu precisava muito de grana, assim, e eu peguei essa encomenda e eu cobrei um valor nada a ver, assim, porque a renda Ipiranga aqui é muito cara em Uhum. Salvador. E eu não sabia comprar fora. Então, o preço que eu cobrei acabou sobrando tipo R$ 60 de lucro para mim. Uhum. E eu nunca tinha feito uma bata na minha vida. Muito menos de É entrevista. desafiador. Eu acredito que seja. Ficou lindíssimo. Eu tenho fotos e vídeos assim até hoje. E quando comecei a falar sobre isso no meu curso, inclusive a pessoa que comprou mandou uma mensagem para mim falando: não acredito que foi sua primeira bata, eu tenho uma peça que é uma relíquia. Mas é isso que você falou, a gente vai fazendo junto e quando vai pegando as encomendas, aquilo vai se tornando uma prática, quando você vê, já foi, né? Uhum. Teve algum momento que você travou assim, teve algum problema e o suporte ou a comunidade ajudou você? Como que foi? É, eu nunca tive nenhum problema. Assim que eu fiz a matrícula, eu tenho o ícone na minha área de celular, né? Uhum, Para mim sempre foi muito tranquilo, tanto no computador quanto no celular. entendi. A sua primeira peça, você falou que foi a que você deu para sua mãe, o Ojá da Jornada, né? E você tem ela aí para mostrar ou não? Não, ela tá viajando, inclusive ela tá para Salvador. Oh, E hoje eu não tenho nenhuma peça, né? Estão todas com ela. É, você estava falando do desafio em relação ao bordado. A coisa eu sempre digo que não é que ele seja difícil, né? Quando eu tô falando sobre barafunda com alguém, é porque ele é uma coisa que ele precisa da sua atenção total naquele momento, né? O uhum. bordado livre, você como o traço está ali no papel e você está passando por cima, você consegue estar conversando, estar bordando. Barafunda não, você tem que estar voltado para aquilo, senão você erra. E É. foi a minha principal dificuldade, né, no começo, que era contando os fios para desfiar. E é uma parte que você não pode errar, porque se você errar, você perdeu a peça. Então, tem que ter muita atenção. Eu, inclusive, numa das jornadas, eu perdi um pedaço do Ojá. Não aparece no vídeo, né? Porque cortou, mas eu cortei errado. E aí teve que fazer outro. O Carlos me ajudou a tirar rápido ali. E foi engraçado. Mas cada jornada que a gente tem é um desafio para mim também, porque eu não bordo barafunda, né? Uhum. E esses dias eu estava falando com um aluno meu, eu falei, eu acho que eu sou a pessoa que não borda, que sabe mais sobre barafunda, porque às vezes eu dou pitaco até nas coisas do Carlos. Esses dias eu estava falando para ele, né, o jeito que ele fazia o camisu, eu falei, irmã, acho que assim fica melhor. E aí ele falou, você nem borda querendo se meter no meu trabalho. Aí ele fez do jeito que eu tinha falado e ficou bom. Eu falei, tá vendo? Ela é porque eu olho, eu fico olhando, mas cada vez que tem jornada que a gente vai gravar e vai fazer, é muito legal. A primeira, assim, eu morria de medo, porque
eu pensei, eu tô ali para incentivar as pessoas. Se eu não conseguir, ninguém vai ficar incentivado, as pessoas vão ficar com ódio. Mas aí deu certo porque acho que é uma coisa meio que intuitiva também, né? A partir do momento que você sabe ali quantos que tem que tirar, como você falou, você tem que focar a atenção, mas o negócio vai fluindo. Uhum. Mas tocando nesse assunto, né, das peças que você fez, muitas das pessoas procuram a barafunda como uma fonte de renda extra, né? Você chegou a vender ou assim, essas encomendas que você fez foi só de para familiares e tal? Então, eu tenho uma encomenda para vender, mas por enquanto as peças que eu fiz, como foram as primeiras, Uhum. foram de doação, foram presentes ou para objetivos específicos, né? Um presente para uma data específica. Entendi. E aproveitando, né, falando isso sobre a encomenda, você sente vontade de que tenha algum conteúdo mais específico para esse lado de vendas? Sim, porque qual foi a minha percepção? Primeiro, questão de material, aqui é difícil, né? Principalmente o tecido. O tecido, o primeiro ojá que eu fiz, e eu acho que o primeiro camisu foi com ele, né? O cânhamo que eu achei aqui para comprar. Depois, acabou na loja que eu tinha comprado, porque na verdade eles tinham comprado errado, achando que era etamine, e aí quando chegou que eles viram que era diferente. Então, acho que só tinha aquela peça lá. E aí, inclusive, tenho que fazer um elogio para o Carlos, porque ele é muito acessível. Toda vida que eu preciso de alguma dica assim, ele salva. E aí eu até falei com ele para saber onde que comprava, porque eu lembrava que em algum momento vocês tinham divulgado locais para comprar, tanto presencial quanto online, mas eu não lembrava qual era o post, né? E aí falei com ele, ele me deu uma dica. Acabou que eu comprei online pela Niase, e foi ótimo, porque para ser em São Paulo, né? Eu acho que é em São Paulo, a entrega até que chegou rápido, que foi agora no final do ano, inclusive era na época do final do ano, eu achava que ia demorar mais. Teve um atrasozinho de uma semana, mas dentro do esperado para uma compra de dezembro. E a minha maior dificuldade para precificar é justamente essa questão, porque o material da Barafunda é relativamente barato, né? O que tem que ser precificado realmente é a nossa mão de obra, porque é o Sim. tempo, porque todas as peças são peças demoradas, né? Então é o tempo que a gente gasta para aquilo. E aí é o mais difícil de calcular quando você está no começo. Entendi. O que o bordado hoje significa assim na sua vida, além da técnica, né? É, assim, é um caminho de fonte de renda. É uma coisa que eu planejo focar mais nisso, né? Como a minha graduação me dá uma oportunidade de, não no trabalho que eu estou agora, mas assim, a psicologia dá uma flexibilidade quando você atende de casa, né? Com isso do atendimento online. E eu pretendo focar nisso para poder me dedicar mais a Barafunda é abordado em geral e dá seguimento à minha loja. Mas, assim, falando da Barafunda em específico, porque, embora eu tenha começado com bordado livre, assim, quando eu falo de Barafunda, meu olho brilha. Então, eu acho muito lindo. Quando eu fiz o primeiro Ojá, foi um desafio também, porque eu não costuro, né? Uhum. Então, minha próxima meta depois da questão da barafunda é saber costurar pelo menos as peças que eu fizer. É, porque na época foi perto de uma função muito grande no meu terreiro, né? Foi na festa de Oxalá do ano passado. E aí eu correndo, porque eu queria que ficasse pronto para a festa e eu já tinha terminado, né? Era só costurar. E aí lá se vai eu, atrás de costureira, que soubesse, né, costurar roupa de axé, que também é outra questão. Até que eu consegui convencer minha prima, e foi a primeira costura de candomblé dela, né?
Inclusive, ela até criou um gosto depois, por isso. Ela faz curso de costura, mas assim, ela não tinha experiência com roupa de candomblé. E eu até mandei sua aula que tinha gravada para ela. E aí ela amou, ela teve a mesma opinião que eu, né? Que foi bom porque ela foi fazendo ali junto e deu certo, mas ela também estava muito nervosa. Então, é isso, é uma coisa que eu espero muito focar daqui para frente. Qual que é o... Você já tem uma loja no Instagram? Tenho, o com irei. Ou como? O com irei. Só tudo junto, sem nenhum ponto, nem nada. Ponto. Assim, ó, vou mandar no chat. Tá. Assim. Ou com ponto irei. Tá. Eu vou olhar lá depois. Já mandei aqui. Tem muita gente que vai assistir, né, a nossa conversa e que também no momento está em dúvida se vale a pena, se não vale a pena, com medo de não conseguir, de gastar dinheiro e, né, ter muita dificuldade ou ficar sem suporte, sem acesso. O que você diria para essa pessoa? Em relação a parafundo ou ao curso em geral? Em tudo, ao curso, à barafunda. Uhum. Como eu te disse, eu acho que um investimento. Óbvio que para tudo que você vai começar, você tem que fazer um investimento, né? Mas em geral, é, é uma costura de baixo custo, né? O tecido não é tão caro, a linha não é tão cara e rende bastante. Então, eu acho que até para você testar mesmo se vai gostar ou não, comprar ali 1 metro de tecido e um rolo de linha, não é não é tão caro. E pelo menos para mim, barafunda funciona até como uma terapia. Como eu te disse, é um momento em que a gente tem que desligar ali a mente, né? E também a sensação de ver o bordado ficando pronto, né? De ver a peça ficando pronta. E Hum. atualmente eu estou fazendo uma saia, ela toda Nossa, parafunda. de E que tá, ponto? e tá sendo, assim, um desafio, porque eu nunca tinha feito uma peça tão grande, né? Então, como ela vai ser a saia inteira, até para manejar o tecido é complicado, é mais difícil do que o que eu tinha feito antes, né? Mas está sendo muito legal. Qual é o ponto que você escolheu? Eu tô fazendo uma roupa toda, né? Uma roupa de candomblé completa. É, ela é toda no calado marajoeiro. Nossa, vai ficar lindo. E aí, o ojá e o camisu já tá para costura, né? Falta a saia e o pano da costa. Só que aí o pano da costa também não é tão difícil, porque é uma peça grande, mas não é uma peça tão grande quanto a saia, né? Então, agora eu foco na saia. Posso te dar uma dica? É que você já começou a bordar, né? Uhum, Mas ao invés de você fazer um tecido inteiro de 5 metros ou de uhum, 4, você corta no meio e faz duas partes de 2 ou de 2,5. uhum. E aí as costuras elas ficam na lateral, assim, encaixa certinho. Ótima ideia, obrigada. Nada. Mas dê uma dica para quem está pensando em começar e está com medo. Comece. É muito gostoso, sabe? Eu não me arrependi em momento nenhum. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu poderia ter feito nos últimos tempos, porque é uma coisa que, para mim, funciona bastante, tanto em relação ao candomblé, quanto em relação a uma fonte de renda, como também, de certa forma, um hobby, né? Uma coisa que a gente faz ali para espairecer, que também é, é, é bom para a cabeça. Sim. Andressa, eu agradeço muito você ter participado, topado conversar com a gente. Esse momento é bastante importante, porque como a gente vai abrir uma nova turma, a gente tem muitas listas que a gente passa para as pessoas para responderem sobre o que elas sentem com relação à barafunda, e muitas pessoas sentem esse medo do curso online. Uhum. Então,
conversar com os alunos foi uma forma que a gente encontrou de mostrar para essas pessoas o que os alunos sentem em relação a terem feito o curso e aprendido, para que elas também tomem a decisão de vir para o nosso lado, aprender a abordar e começar uma... Principalmente para mim, assim, o meu foco principal dentro do meu curso, né, e que eu tenho que passar também enquanto pessoa que está à frente, é o foco do empreendedorismo, né, que foi o que criou oportunidades tanto para mim quanto para o Carlos estar em um lugar diferente, né, acessar outros espaços, além de só bordar e costurar, e também realizar parte dos nossos sonhos, né, de como pessoas comuns. Então, eu sempre tento quebrar essas objeções de alguma forma, trazendo o depoimento dos alunos, que eu acho que é essa forma que as pessoas mais credibilizam, né? E conseguem enxergar o potencial que a Barafunda tem, principalmente a Barafunda, quando você pensa que, como você falou também, o material é de baixo custo e praticamente quase tudo que você ganha é do seu trabalho. E ela tem um valor elevado, né? E ali você pode trabalhar de casa e ganhar muito mais do que uma pessoa que tenha que trabalhar, sair de casa todos os dias. Enfim, é uma jornada complicada, né? Do CLT. Então, eu agradeço muito você ter participado, ajudado a gente com isso. Espero que você continue firme e forte e acompanhe a jornada desse ano, porque a gente vai fazer com pontos diferentes. Uhum. Um modelo diferente também esse ano, vai ser bem legal. Então, espero que você participe também com a gente. Também espero participar. Muito obrigada pela conversa e pelas dicas. Imagina, obrigada, viu? Ah, agora apareceu. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, Lara, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, obrigado por aceitar participar aqui com a gente. É bem importante para os próximos alunos que vão entrar ver a nossa entrevista, porque se sentem motivados e se sentem mais confiantes também. E para a gente também é importante entender os nossos alunos mais de perto. Primeiro, para começar, eu quero que você me conte o seu nome, a sua idade e de qual cidade você é. Tá bem. Eu sou Roberta, eu tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, cidade de Sorocaba. Sorocaba. Legal. Me conta, você já trabalha com costura, bordado antes de conhecer o Carlos ou você era totalmente iniciante? Não, não, eu já trabalhava, eu sou formada em moda, eu tenho meu ateliê, né? Tô aqui nele. Eu tô vendo ali um E, manequim. é, e eu sempre costurei e bordei também, mas para roupas de terreiro, não. Eu sou um bandista, eu fazia as roupas, continuo fazendo as roupas da minha casa e dos meus pais, e as minhas também. Então, eu fui conhecer a Barafunda no Instagram e me apaixonei, e daí eu fui atrás para ver. E daí, tô no curso. E você é de qual turma? Da primeira ou da segunda? Acho que eu sou da segunda turma, eu sou da turma de 2025 agora, de 2020. janeiro. É, Janeiro? De maio, não foi? maio, maio. O que você já falou que você é formada em moda, mas o que você faz da vida profissionalmente hoje? Eu tenho um ateliê Tem de um trabalho com ateliê costura. com Uhum. costura. Trabalho com roupa sob medida e agora eu tô migrando para as roupas de terreiro, roupas de axé. Que legal. Você se lembra como que você conheceu o laboratório? O que te chamou a atenção? Como é que foi esse encontro? Eu vi um post de uma outra moça, eu não lembro o nome do ateliê dela agora, aí da Bahia, e eu entrei em contato com ela, porque eu queria muito aprender a fazer as roupas de candomblé, que são diferentes, né, das roupas da Umbanda. E eu sou Sim. apaixonada pelas roupas. E daí eu vi os bordados, ela foi me explicando, não, isso é um bordado chamado barafunda, isso aqui é uma renda, e foi me explicando o que era cada coisa. Eu perguntei para ela se ela dava cursos, ela dava, mas só presencial.
Aí ela falou, entre em contato com essa moça aqui, e era você. Quem, quem falou com você foi a Tamara, da Alfabemin? Não, deixa eu ver se... É uma de óculos? Eu Isso, é lembro a que ela Tamara, é bem magrinha, usa óculos. É, é ela a mesma. Tamara, é a Tamara. A Tamara é uma grande referência na costura de axé. É, quando eu comecei a trabalhar com costura, a Tamara já trabalhava com costura. E, Uhum. assim, ela é uma pessoa incrível, assim, maravilhosa. Foi, acho que uma das segundas pessoas, acho que foi a segunda pessoa que eu entrevistei quando eu comecei a minha turma de costura, porque, assim, ela é uma mulher incrível, assim. É, é mesmo. Ela foi super, super colega, assim, super. Não precisava, ela nem me conhecia, ela me deu tanto Apoio, auxílio. É, sim. sim. Quando você viu que era um curso online, bateu um medo, uma dúvida em você? O que, que você pensou no começo? Eu falei, não vou dar conta, porque é online. Eu tenho um filho de 8 anos, meu ateliê é em casa, então toda hora tem a interferência dele aqui. E para mim é o máximo, porque eu sempre quis trabalhar perto dele, então é ótimo. Mas eu falei, não vou dar conta. Mas no fim foi o máximo. Muita gente tem medo, né, de começar porque é um curso online. Bateu É. esse medo em você, mas como que foi o seu acesso ali com a plataforma? Uhum. Como que foi com o grupo, né? Foi tranquilo? Como que foi esse processo de quando você entrou achando que talvez não desse certo? As aulas, o formato das aulas foi ótimo para mim, porque era totalmente focado no bordado, sabe? Então não tinha nada que desviasse a atenção. Eu conseguia, por exemplo, colocar as aulas, eu fiz isso muitas vezes, para passar enquanto eu estava fazendo outra coisa, e às vezes no mudo, porque o ponto estava ali e eu estava fixando. Sim, Então, o modelo das aulas foi essencial para mim. E o tamanho delas também, não são aulas extensas, é tipo coisa que eu consigo assistir rapidinho e depois eu consigo replicar. E eu fico com dúvida, eu consigo voltar. E assim, foi perfeito o modelo de aula para mim. O grupo, eu tive um pouco de dificuldade no começo, porque o grupo ele se destrinchou em vários depois. Aí teve o grupo dos alunos que compraram o curso, e teve o grupo dos alunos que ainda não compraram o curso. Acabou que eu fiquei nos três grupos, até eu saber em qual grupo eu ficava. Aí, quando eu percebi qual grupo era mesmo o do curso, continuei nele. Depois acho que eu até cheguei a falar com outra pessoa para me ajudar no acesso, porque eu tive um pouquinho de dificuldade no começo, mas depois eu gravei o acesso e foi tudo certo. maravilha. A Barafunda ela tem a fama de ser muito complexa, né? O que É, que você falou um pouco sobre a aula e tal, a forma como foi gravado, mas a didática do Carlos, o que que você acha sobre? ele é um professor muito calmo e passa muita segurança na hora que ele vai passar os pontos. Então, o processo dele de ensinar não é algo assim, tipo, ele não vai lá pra frente e volta, ele sempre te dá, pega na tua mão e vai te ensinando passo a passo. Tanto que o primeiro bordado, né, que é o dente de cão, nossa, eu Sim, coloquei a minha mãe pra fazer, falei, olha, venha ver como é fácil. A minha mãe só faz dente de cão, não faz mais nada, mas arrasou. e já Aí ajuda, né? Porque o já dente de é demoradinho. é demoradinho, mas ela adora fazer nas bainhas das roupas dela, tudo com dente de cão. Ela falou assim, esse aqui pra mim tá ótimo. Pois é. É, teve um momento que você precisou de ajuda do suporte, né? E também já teve outros momentos que você precisou de ajuda da comunidade. Como que foi essa experiência para você? Já na compra dos tecidos, eu fiquei confusa, porque aqui eles chamam com outro nome alguns tecidos, né? Aí daí na hora eu falei, mas caraca, eu não vou achar esse tecido. Aí eu entrei na comunidade, eu baixei aquele, aquele PDF de material que vocês mandam no começo do curso e fiquei com ele comigo. Aí entrei no Telegram e fui acompanhando.
Aí tinha gente que mora aqui por perto e fala, ah, não, comprei online, comprei na loja tal. Até vocês mesmos indicaram também onde comprava o bastidor, onde comprava o suporte. E o suporte foi a novidade para mim. Eu não tinha o suporte, aquele que segura o bastidor. Uhum. Eu não uso ele tanto, mas tá aqui. Uhum. E o bastidor também eu comprei online. E algumas coisas eu comprei aqui mesmo, consegui encontrar. Aí o grupo em si, ele vai. No começo eu achei que tava muito atrasada, sabe? Falei assim, não, tô demorando muito. Estou vendo que tem gente que tá fazendo outros pontos e eu aqui ainda. Aí eu fui lendo do grupo com mais calma e vi que não, tá tudo certo. Todo mundo no ritmo. E é legal porque as pessoas vão postando os seus avanços. E eu fico lá, ah, que lindo. Essa parte é legal, né? De interagir, de poder ver o que o outro É, está fazendo e também de trocar com alguém que mora perto de você, que sabe onde tem. Isso é importante. Eu, uhum. inclusive, dei o grupo esses dias, porque eu estava precisando comprar linha esterlina, não achava em lugar nenhum. E uma aluna mandou um link de uma loja, eu consegui comprar. Também comprei 6 rolos de uma vez, daquele maior. Então, Porque não tinha número 10 em nenhum lugar, né? O pessoal estava falando que saiu sim. de fabricação. Eu entrei em É, contato com a Esterlina, eles falaram que ainda está fabricando, mas não tinha em lugar nenhum. Mas ela me ajudou a conseguir comprar. então. Outra Mas coisa que. com relação É, ao suporte do curso, eles ajudaram você em algum momento? Foi tranquilo? sim, todas as vezes que eu entro em contato são sempre solícitos. Até um tempo atrás, acho que para a gente fazer essa reunião, eu não lembro o nome da moça ou da pessoa que entrou em contato comigo. Mas ali mesmo eu tirei uma dúvida com ela. Ela falou: não, eu vou perguntar e depois eu volto com a resposta. Aí eu falei: ok. Então é sempre solícito. Às vezes a resposta não vem na hora, mas ela sempre chega. Então eu nunca fiquei na mão com dúvida. Que bom, isso é muito importante para a gente criar esse laço, essa aproximação de confiança também, né? Uhum. Qual foi a primeira peça que você fez? Olha, eu não fiz uma peça, fiz um pano da Costa, mas ele já não tá comigo. Eu dei ele de presente para o meu pai. Uhum. Aí foi muito importante também, porque quando eu entrei em contato com o curso, eu fui procurar tudo. Aí eu vi o vídeo de vocês explicando quem era Makota e Itana. Tana. Aí eu assisti o vídeo várias vezes, e praticamente decorei a história e cheguei e falei, pai, sabia que Barafunda é isso, isso, isso? E ele ficou muito emocionado. E daí ele falou, a primeira peça que você fizer é minha. Aí eu fiz e entreguei pra ele. Você E fez ele o pediu. primeiro, foi um pano da Costa. Foi, eu fiz uma medida que eu já tinha em casa. Você E não chegou fiz. a fazer o Ojá da jornada. Não, não fiz. Hum. Porque eu queria entregar algo para ele primeiro, e daí eu fiz o pano da costa. Mas não fiz um bordado inteiro, eu fiz só as laterais, assim, e o meio ficou o tecido inteiro. Você fez com o ponto da jornada ou com outro? Fiz com outro ponto, eu não vou lembrar o nome, mas parece uma florzinha. Uhum. É, Tá. Você tem alguma peça aí para mostrar pra gente ou não? não tem. Eu Ah, tenho que um bastidor agora que eu tô. Ah, ele tá aqui também. Mas eu tava começando a fazer uma bata, aí fiz o barrado com dente de cão vermelho, as manguinhas também. legal. Tô mudando algumas coisinhas. Tocando nesse assunto das peças, né? Muita gente procura o bordado como uma forma de renda extra. Você já chegou a vender alguma peça ou você pensa em fazer isso? Eu penso em fazer isso e no momento eu tô produzindo para poder participar da minha primeira feira cultural aqui da minha cidade. Ai, que Que ela legal! abre agora. Em breve abrem as inscrições e espero entrar para poder participar. E era isso que eu ia tocar no assunto. A comunidade ajuda também para eu saber como tem sido a procura em outros lugares, até aqui na região mesmo, porque como eu já fazia roupa de santo para minha casa de santo, era algo muito nichado. Agora, para fora, era algo que eu não tinha tanta noção. E realmente existe procura, existe mercado, existem pessoas vendendo e vendendo muito bem.
E Sim, é nisso que eu tenho me inspirado. é isso mesmo. Você tem alguma página na internet já que você divulga seus trabalhos? Já tenho. Como Tenho que é sim. o arroba pra gente? É Axó Matamba. Perfeito. O seu candomblé é Angola? É um banda molocô, na verdade. Ah, legal. É. Então eu faço na maioria roupas de umbanda. Agora que eu tô migrando para fazer roupa de candomblé. Entendi. E foi daí o interesse também em procurar algum curso, né? Porque roupa tem fundamento, né? Não é só sair Uhum. fazendo assim. Sei. E Você não é minha aluna ainda. não, pretendo me tornar em breve. Espero você. Em breve eu vou abrir uma nova turma. Espero É, você. então, A gente vai. Eu estou avaliando também a possibilidade de fazer um curso cursos só presentes. para costurar roupa de barafunda, porque é diferente a forma. Eu percebi, quando eu comecei a fazer os bordados, eu percebi que eu tinha que modelar a peça primeiro, Isso. abrir e bordar, depois voltar para a máquina. Mas esse processo de voltar para a máquina ainda é um pouco. É. E aí estou pensando nisso, estamos avaliando o meu tempo, porque também eu me divido em 1 milhão de funções. Eu imagino. Lisonjeada quando você falou sobre a fotografia do curso, de ser focado, porque foi eu que fiz. Olha, é uma ótima ideia, porque para curso online a gente precisa realmente ver. E como a É, barafunda, ela costuma ser eu branco no branco, se não tiver dificuldade. um zoom ali. Então eu comecei a procurar assim muitos vídeos e aí eu encontrei uma senhora que ela era muito só focado no bordado e aí eu comecei a conseguir entender porque eu tenho dificuldade de aprender coisas online assim. Esses Uhum. dias eu estava numa reunião, aí os meninos falaram que eu tinha que fazer um curso de tecnologia para idosos. Mas a Maria sempre me salva. Ela monta tutoriais de como fazer as coisas e manda para mim. Ah, mas ficou o máximo o modelo de aula. É o que eu mais gosto, que é bem focado. Que bom. Então, aproveitando esse gancho de vendas, você se interessaria por conteúdos mais específicos sobre esse lado de negócio? Sim, muito. O seu e-book de precificação foi também um dos mais bem, mais informativos que eu já tive acesso, porque precificar para mim sempre foi uma dificuldade. Aí eu uso tanto para o meu ateliê quanto para as roupas de santo. Isso mesmo. Você já pensou em usar a barafunda nas roupas do seu ateliê Já, comuns? já desenhei algumas peças, estou aqui estudando com que tecido eu consigo fazer, se eu posso fazer, por exemplo, em linho. Até comprei alguns aqui para tentar. Então, eu tenho vários testes aqui. Você consegue fazer em todo tecido que seja com uma trama visível. E até no Sim. algodão. No algodão, você vai sofrer um pouco para desfiar, mas super Uhum. dá. Inclusive, tanto a Nanance do Opoafonjá quanto o pessoal da Gomé, eles fazem no algodão, no percal. Olha, Só que é, para desmontar tem que ter fé. Tem sim. que ter muita fé. Os primeiros que eu fiz no percal também foi meio sofridinho, mas eu consegui. Fazer em absolutamente qualquer tecido que tenha trama, assim, de algodão, tipo linho, sacaria, viscolinho, dá para Uhum. fazer. Atualmente, eu desenhei um vestido, que era a parte de cima, um top mais justo, e seria o bordado barafunda, e daí a saia eu vazei. É Que o legal. primeiro que eu quero tentar. Vamos, Com certeza vamos vai dar ver. certo, fica muito lindo. A Nancy faz muitos vestidos em barafunda. Eu quero fazer um para mim, já tem pelo menos uns 5 anos que eu faço. Mas eu quero fazer também umas coisas. Já estava pensando em fazer utensílios assim, bolsas, mochilas, Bolsa. mas para Uhum. mim mesmo, assim, porque eu gosto de inventar moda. E aí, Uhum. o que o bordado significa hoje para você na sua vida? Além da técnica em si. Olha, primeiro ele
foi uma surpresa encontrar esse bordado. Depois ele virou um resgate, assim, de ancestralidade muito forte. E agora ele para mim, é como se fosse uma joia. Eu olho para ele assim feito e falo, que coisa bonita, não acredito que foi eu que fiz. Mas para mim, em termos, né, de negócio, eu digo que é uma das peças mais bem feitas e mais caras, tanto no sentido financeiro quanto no sentido de entrega de tudo que ela representa. Então, eu quero levar a Barafunda em várias peças. Que lindo e que bom saber disso. Tem muita gente que vai assistir, né, nossa entrevista e está com dúvida se deve, se não deve participar, se não deve entrar, se vai conseguir, se não vai. O que você diria para essa pessoa? Deixa uma mensagem para ela. Olha só, não tenham medo. A Barafunda é muito boa de se fazer, é muito bonita. Vocês vão gostar bastante do curso. Ele é muito informativo, todo o suporte é prestativo, as aulas são bem instruídas. Vocês vão conseguir fazer. E só façam, não tenham medo. Vocês vão Roberta, agradecer no final. muito obrigado por ter participado. Para a gente é bastante importante, porque os alunos que estão chegando agora, muitas pessoas estão vindo, não sabem o que é Barafunda, não conhecem a Barafunda, elas vão assistir essa nossa entrevista. E é bem importante para a gente está fazendo com alunos da primeira turma, da segunda turma, dos alunos que entraram na Black Friday, para incentivar as pessoas mesmo e mostrar para elas um novo caminho de ganhar dinheiro, empreender e também de trabalhar fazendo algo prazeroso dentro de casa e que tenha a ver com a nossa fé, com a nossa história. Então, é muito importante para a gente o seu depoimento. Te agradeço muito. Eu que Espero agradeço. que você aplique a Barafunda em muitas coisas aí no seu ateliê, na sua cidade, que você consiga entrar na feira. Uma coisa legal para fazer também é esses jogos de Jogo de mesa. jogo de mesa. É. Eu comprei até uma tesoura. Olha que linda a minha tesoura. Maravilhosa. Fazer a barafunda, mas cadê que eu fiz até agora? Vamos lá. Então. E esse próximo mês a gente vai ter a nossa terceira turma e espero que você participe com a gente. Vai ser um ponto bem especial que a gente está separando, um modelo diferente, vai ser um ojá também, porque não tem como ensinar outra peça em 3 dias, tem que ser sempre o ojá. Mas participa com a gente, esteja lá assistindo, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo, obrigada pela oportunidade e estou muito feliz em conhecer você. Imagina. E precisando de qualquer coisa, pode chamar lá no grupo que a gente responde. Perfeito. Tá bom? Um Tá beijo. bom, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.